Maravilha, glória a Deus. Irmãos, pode se assentar, fica à vontade. Eu vi, eu vi que nem, eu vi que nem pau os irmãos estão batendo para o louvor, né? A gente fica ainda meio preso, né? Que bom. Ó, agora eu me sinto à vontade, estou longe de vocês e posso ficar sem máscara. Olha que delícia ficar sem máscara. Muito bom, irmãos. Esse mês nós estamos falando sobre. Na verdade, nós vamos continuar, né? Uma conversa que temos tido, falando sobre os livros de sabedoria. Então, mês passado nós falamos sobre Salmos, e dentro dos Salmos falamos sobre sabedoria e saúde. E o nosso objetivo é que todos nós percebamos melhor que as Escrituras Sagradas, irmãos, não é um livro para falar das coisas espirituais e ficar só nesse ambiente, sem nos afetar. Ou ao contrário. Para um hebreu, para um judeu, para os escritores da Bíblia, para aqueles que foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia, portanto, judeus, para eles não há essa separação de alma, espírito e corpo. O ser humano, ele é uma peça só, ele é uma coisa só. E quando Deus fala com esse homem, fala com ele na mente, nas emoções, no físico, no sangue, nos nervos, na pele, afeta ele integralmente. E aqui no Ocidente, por uma série de motivos, nós temos o hábito de fazer essa separação. Para estudar teologia sistemática, nós trabalhamos dois conceitos, dicotomia, tricotomia, que é o homem em duas partes, três partes. Para estudar, isso é legal. Mas para o dia a dia, o que funciona é eu e você entendermos isso. Eu e você somos uma coisa só. Pensa nisso. Na tradição evangélica, nós estamos salvos em Cristo, e assim que morrermos, vamos para a glória, estar com Cristo. E vamos estar com Ele, imediatamente. Morreu, imediatamente você está com Cristo, não tem sono da alma. Morreu, imediatamente você está com Cristo. E o seu corpo vai para o pó. Mas a Bíblia, já não está bom? Já não está bom demais? Ou não? Fantástico, né? Mas a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ao soar a trombeta, a última trombeta, a sétima trombeta, a Bíblia diz que a terra, o fogo, a água, todos os elementos que consumiu os corpos vão devolver eles. E nós vamos ressuscitar. Pensa comigo, para que ressuscitar se eu já estou com Cristo? É porque para viver na terra a gente precisa de corpo. Então o nosso corpo vai voltar a se encontrar com a nossa parte imaterial para a gente finalmente estar inteiro de novo. Então nós somos seres inteiros, integrais. E o nosso objetivo nessas conversas tem sido isso, ajudar a igreja a entender melhor que esse livro aqui não é só para a minha parte espiritual. Eu quase não uso essa linguagem aqui, vocês percebem, eu sempre falo do ser humano como o ser humano. Então essa palavra serve para a minha mente, para o meu espírito, mas para minhas emoções, para a minha memória, para todos os meus afetos, né? E ela atinge o meu corpo, meu organismo, minha saúde. Me atinge integralmente. Me atinge de tal maneira que me atinge o jeito de eu olhar o mundo, de eu perceber o mundo, de eu perceber o outro, de eu ver o outro, de eu me ver no outro, de eu ter compaixão, porque agora eu me vejo no outro. Eu me ver no outro me mostra também que eu sou parte dessa casa que Deus me deu, é a terra. Então eu tenho que cuidar dela. Então o evangelho tem a ver comigo, com o outro, com a terra, com a grama, com a água, com o ar, com o plano, com tudo. Nós não somos uma abstração da terra. Nós estamos conectados com tudo. E em Cristo, a nossa mente expande e você percebe isso melhor. Então, é mais do que eu, somos nós. Nós sempre. Nós sempre. E quando nós estávamos falando do livro de Salmos, os salmistas entendiam isso. E eu faço um esforço aqui e faço animado, porque eu sei que devagarzinho nós vamos dando passos adiante. De novo, nós aqui do Ocidente, por uma série de influências religiosas, inclusive romana,
nós, inclusive romana, e com grande ênfase nos movimentos de espiritualidade que acontecem no Brasil, como o pentecostalismo, e nós somos pentecostais, e outros movimentos, há uma sensação generalizada de que quando eu me encontro com Deus, eu alcancei a plenitude e estou blindado. Estou blindado da vida, estou blindado de tudo. Estou com Deus. Deus é a minha rocha, meu refúgio, minha fortaleza. E não é? É ou não é? Mas tem hora que você é atropelado. Tem hora que você quebra o pé. Tem hora que você fica doente. Tem hora que você é internado com Covid. Tem hora que você está morrendo de medo de pegar Covid. Tem hora que você está com ele e não sabe se vai viver ou não. E fica, os irmãos oram por mim. Por quê? Onde está o seu Deus? O meu Deus está bem, obrigado. A questão não é o meu Deus. A questão é que alguém disse que quando se está com Deus, se está blindado para a vida. Céu e inferno não têm poder contra mim. Quem não tem poder contra mim é o diabo. Mas comigo ele não vai conseguir mais nada. A Bíblia diz que eu tenho que lutar comigo mesmo, porque eu sou o meu maior inimigo. Eu resisto à tentação, eu resisto ao diabo, mas da tentação que está dentro de mim, o que eu tenho que fazer? Fugir. Trocando em miúdos, é quase como que o mal que tem em mim é pior do que o que... Você está entendendo? Lá fora. Então, eu e você estamos em Cristo, mas estamos na vida. E estar na vida, para um discípulo de Jesus, é necessariamente não negar a nossa humanidade. Eu e você somos de carne e osso e estamos conectados com Deus. Mas aqui na terra, bate sobre nós o vento, o frio, o sol, a doença, a alegria, a tristeza, o choro, a festa. E isso nos faz entender que Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Mas eu sou gente. Eu sou de carne e osso e estou aqui na terra. Experimentando tudo que está na terra. Isso me traz a ideia de que eu sou um ser absolutamente responsável por tudo que eu faço, por todos ao meu redor e por mim mesmo. Vou dar um exemplo aqui exagerado. Alguém diz assim, você está parecendo doido aí com esse cuidado com o Covid. Então, fica você com o seu cuidado e deixa eu aqui na minha, deixa eu ficar à vontade, eu vou para a praia, eu estou de boa. Você já ouviu alguém falar isso por aí? Então, a pessoa que está dizendo isso, ela não está entendendo que ela não tem essa liberdade para fazer isso. Porque quando ela faz isso, ela está sendo irresponsável com você, que está se cuidando. Por quê? Porque ninguém é só, nós estamos todos conectados, ou não? Mas é interessante que a nossa sociedade tem muito disso. E no meio da fé cristã evangélica, por uma distorção, às vezes isso acontece também. A pessoa tem a sensação de que está guardado. Nós, irmãos, temos o Espírito Santo, Ele está conosco. O Senhor é o nosso auxílio, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Aquele que habita no esconderijo do Onipotente, à sombra do Todo-Poderoso vai descansar. Nós estamos fortalecidos em Cristo, nós sabemos disso, mas nós não nos confundimos com Deus. Nós sabemos quem nós somos. O salmista fala assim, lembra-se que somos pó, um vento que passa e não volta. Nós sabemos quem nós somos. Nós oramos em nome de Jesus e Jesus cura o enfermo e nós expulsamos o demônio. Mas nós sabemos que nós somos limitados e pequenos e fracos. E se há algum poder em nós, ele só vem de Deus e é só para a glória de Deus e não é para nenhuma glória nossa. Se há um dom, se há um talento, se há uma virtude, é só para a glória dele. É só para mostrar como nós somos pequenos e como ele é grande. E nessas conversas que nós estamos tendo, nós estamos
continuando a pensar sobre isso. E esse mês nós estamos, assim, pisando na jaca mais forte, tá bom? E nós vamos entrar no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é o Quelet, o termo hebraico, né? Quelet. É a ideia de pregador. Ele traz duas ideias. Ele traz tanto a ideia daquele que fala à comunidade, à assembleia, à congregação, à cidade, como também traz a ideia do representante da comunidade, daqueles que representam a comunidade e agora estão questionando o pregador e dizendo: ô pregador, peraí, tem uns negócios aí que não é muito assim não. Então, é a mensagem, é o pregador, é a palavra, é o ensino. E no livro de Eclesiastes, o texto, abra aí sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Antes de ler, nós vamos orar. Mas esse texto nos traz a ideia de que o escritor é Salomão. Salomão, o rei, sucessor de Davi, filho de Davi. Davi não teve só esse filho, teve vários filhos, e Salomão era o filho mais novo dele, era o mais novo, o caçula, né? E esse Salomão, ele reina. O Senhor disse que ia levantar alguém no lugar de Davi, alguém que ia fazer algo espetacular, e de fato ele fez. E Salomão, ele é o homem tido como o homem mais sábio do antigo Israel, ou da antiga Israel. O texto fala sobre Salomão. É possível que o escritor, de fato, seja Salomão ou não. É possível apenas que seja uma linguagem normal, comum na antiguidade, a muitos escritores, que era falar da sabedoria, falar de alguém, de algum assunto, de alguma realidade, das verdades de alguém, e citar o nome dessa pessoa como se ela estivesse escrito o livro. Para nós não faz diferença. O importante para nós é a verdade que está nesse texto. E esse texto, irmãos, o Eclesiastes, nos fala de coisas que eu gostaria muito que nesse mês desse uma sacudida na nossa cabeça, né? Então vamos orar antes disso? Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos por esse momento tão especial onde iremos compartilhar a sua palavra. Dai-nos graças, Senhor, e entendimento para que a palavra compartilhada traga vida a todos nós, nos traga paz, nos traga segurança, nos livre das nossas loucuras, nos coloque no nosso lugar adequado de filhos teus, que reconhece a sua grandeza e nos conduza a caminhos de vida, caminhos de saúde, caminhos de paz, caminhos de alegria. Nós te louvamos por esse tempo e eu peço em nome de Jesus que enquanto fala a sua palavra, o Senhor esteja curando corações, curando mente, ligando sentimentos e restaurando sentimentos, visitando aqueles que estão aqui, os que nos assistem pela internet, aqueles que nos assistirão em algum momento, em alguma hora que acessar esse material. Senhor, faça uma obra para a glória do teu nome, por amor ao teu nome, em nome do teu santo filho Jesus. Amém. Bom, então, esse livro de Eclesiastes é um dos livros mais trabalhosos da Bíblia, porque ele fala do homem mais sábio que existiu na Jerusalém, em Israel, falando das aflições da vida, das inquietações da vida, que todos nós temos. É interessante que quando nós nos convertemos, porque temos o contato com Deus, com o Espírito Santo, com a sua palavra, às vezes temos a tendência de abandonar a racionalidade, raciocinar, pensar. Isso é um erro. É um erro, porque a palavra coração, mente, alma, nefesh, psique, no Antigo Testamento, tanto os textos grego, hebraico, ele fala de mente e coração menos como emoção e mais como razão. Não que ela ignora a emoção. É que, de novo, para o escritor hebreu, a razão é o que nos mantém lúcido na vida. E por que eu fico insistindo nessas falas? Porque nós, os pentecostais, vocês são pentecostais, né, irmãos, comigo?
que é ser pentecostal? É crer que os dons do Espírito Santo são para os nossos dias. E que o Senhor dá esses dons indiscriminadamente a todos aqueles que nascem de novo, para ser usado para a edificação da igreja, que sou eu e você. Então nós somos pentecostais. A gente não grita muito, mas até se alguém quiser gritar, fica à vontade, tá bom? Só não grita muito alto para não atrapalhar, mas fica à vontade. Mas então nós somos pentecostais. Mas principalmente nós, os pentecostais, por conta de receber essa alegria, né, dessa liberdade toda, parece que se mistura com o nosso sangue latino, que é efervescente, que é bem emocional, e a gente às vezes abandona um pouco a racionalidade. E aí alguém, e eu vou usar de novo esse momento que nós estamos vivendo, para exemplificar, porque nos ajuda, é alguém que te encontra na rua, tira a máscara e fala, eu vou te dar um beijo em nome de Jesus. Não adianta dar beijo em nome de Jesus em época de pandemia. Jesus está bem, quem vai ficar doente é o outro se você estiver contaminado. Aí nós temos que... Aí a emoção, a irmã Regina chegou ali, né, Regina? Vontade de dar um abraço, mas ela falou assim, que pena que a gente não pode dar esse abraço. A emoção diz, eu quero te abraçar. A razão diz, eu tenho que te amar. E te amar agora é ficar longe. Te amar agora é ficar distante. E às vezes a gente tem dificuldade com isso. E quando a gente recebe o Evangelho e vem a Cristo Jesus, às vezes nós começamos a parar de questionar a vida. E ouvimos qualquer pregador dizendo qualquer coisa e concordamos com ele, sem aferir, sem confirmar se é o que as Escrituras diz. E as Escrituras nos diz coisas, irmãos, que nós não gostamos. Diz coisas, por exemplo, que às vezes a gente se incomoda. Vou dar outro exemplo de grupo pentecostal. Alguém veio aqui na nossa reunião um dia e falou assim, rapaz, adorei a igreja, só falta poder. Foi mesmo, uma pessoa bacana, amigo meu, veio aqui e fala, cara, adorei a igreja, adorei os irmãos. Só não vou ficar com vocês porque parece que falta aquela... Tem que treinar para poder mostrar. Falta uma coisa, um poder. E do que a pessoa está falando? Claro, de emoção, de extravasar, de dar liberdade. E isso é legal a beça, é super gostoso. Mas o apóstolo Paulo, olha que coisa. Ele fala, eu tenho mais dom do que todo mundo, não fala isso? Ele fala assim, gente, na hora do culto, não fica todo mundo gritando não, e falando em língua alta. Fala cada um consigo mesmo. Porque se vocês ficam falando todo mundo gritando em alto, como é que vai se entender o que está se pregando? É melhor, ao invés de falar 1000 palavras em línguas estranhas, falar uma só, mas numa língua que todo mundo entende. Olha só, quem fala isso é o Paulo. O Paulo hoje, em algumas igrejas pentecostais, ia tomar um bufete. Por quê? Porque ele está usando o entendimento. Gente, você está cheio do poder? Glória a Deus. Quanto mais poder nós temos, mais humanos nós somos. Mais tolerantes nós somos, mais nós entendemos que o outro precisa ouvir, que o outro tem a maneira dele absorver as coisas e nós entendemos isso. Então, olha que interessante, nós vamos deixando de questionar a vida. Não deixe de questionar a vida, questione mesmo, pergunte mesmo, duvide mesmo. Eu sei que você não vai duvidar de Deus, porque Deus já te deu fé, você duvida de você mesmo, você duvida da realidade. Você duvida de Deus? Não. Mas quando você lida com o dia a dia, você fala, não sei, parece que minha fé está diminuindo. Não, sua fé está bem, irmão. Quem te deu a fé foi Cristo. E você vai fortalecendo ela na palavra, a não ser que você se afaste da palavra. Você vai se sentindo abatido. Mas o que normalmente te afeta mais são as emoções. Eu imagino o Dimas lá em Moçambique, longe da família, longe de nós. Tem os irmãos lá, mas frustrado porque não pode voltar, não pode comer a comida que gostaria, não pode dormir na cama dele. A fé dele está bem, mas emocionalmente você não foi sentindo drama? Vai sentindo drama. Alguém chegou para mim e falou, nossa, parece que o irmão está meio abatido. Ué, mas você quer o quê? Que esteja em festa? Ô, pessoal, mais 3 meses aqui, gente, não vejo a hora de ficar mais 6. É natural, a emoção, não é isso? Mas e a fé? Não, a fé está fortalecida em Cristo. Então, é importante nós trabalharmos esse conceito de que estamos em Deus, estamos cheios de Deus, o Senhor está conosco, mas a nossa mente questiona. Alguém fala assim, Deus me livre, alguém me vê falando uma coisa dessa sobre Deus.
Como, por exemplo, onde está Deus que não cura logo a minha esposa? Onde está Deus que não cura logo o meu filho? Onde está Deus que não cura logo a minha filha? Deus me livre eu falar isso perto de alguém. Deus me livre eu pensar uma coisa dessa. O que Deus vai pensar de mim? Irmão, Deus não, sobre você não tem nada para ele pensar. Ele já sabe tudo sobre eu e você. Nós é que não sentimos essa liberdade. Por quê? Porque não queremos usar a razão. E nesse livro, o escritor Eclesiastes não tem esse problema. E eu quero te convidar a não ter esse problema. Eu e você não temos todas as respostas. Como disse o ator ontem no videozinho que os irmãos soltaram, muito bacana, como falou aquele ator, eu também, quando eu era mais jovem, eu tinha mais certezas. Hoje, eu estou com 53 anos, ainda estou começando a me sentir um pouco mais velho, eu tenho menos certezas do que eu tinha quando eu era jovem. Se quando eu era jovem eu tinha uma resposta pronta para quase tudo que as pessoas me perguntavam, hoje sempre que alguém me pergunta, eu fico primeiro tentando entender o que a pessoa está perguntando. E aí eu vou ver o que eu posso responder, se é que eu tenho uma resposta. Mas às vezes nós lidamos com a nossa vaidade. E a vaidade exige que a gente tenha uma resposta pronta para tudo. O Evangelho não. O Evangelho diz, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você é pequeno e limitado, e só tem um que sabe de todas as coisas, que é Deus. E aí quando alguém diz assim, meu filho, por que o Senhor tirou meu filho? Por que eu perdi minha esposa? Por que eu perdi meu esposo? Ao invés da gente ter respostinhas prontas que tira do bolso para dizer, não, porque é a vontade de Deus, porque é isso aqui, a gente silencia. E só compartilha a dor do outro, já está muito bom. Por que a necessidade de dar tantas respostas quando os sábios, o homem mais sábio que andou nessa terra, fora o Senhor Jesus Cristo, que não conta nesse contexto, ele diz, olha, nós não sabemos de nada. Eu e você devemos questionar. Ele diz assim, vamos lá. Capítulo 1 de Eclesiastes. Ele diz, as palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Portanto, possivelmente Salomão, ou alguém que escreve o nome dele. Versículo 2, esse é o tema central desse livro. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Em outras traduções está, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Vaidade de vaidades. Nada faz sentido. Você imagina um crente falando isso aqui? A pessoa já ia dizer, nossa, o irmão está mal, hein? Está mal mesmo. O contrário. Salomão está dizendo, gente, a vida parece que não tem sentido. Aí ele começa a explicar, ele diz, o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol, geração vem, gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e volta seguindo sempre o seu curso. Ele está dizendo, há um mecanismo que rege a humanidade que nem está pensando em você. Você chega na Terra, passa por ela, vai embora, e todo esse sistema continua como se você nem tivesse existido. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Todas as coisas trazem canseira. Sim ou não? Vamos ter filhos? Oh, coisa maravilhosa ter filho, irmãos. Que bênção. Mas os bichinhos cansam a gente. Ou não? Vamos namorar? Namorar. Ah, isso é bom demais.
E casar? Ó, casar é bom porque pode transar. Quando namora não pode, né? Os crentes não podem. Mas quando casa, maravilha. Vamos ser felizes, constituir família. Passa 3, 4, 5 anos, você fala, meu Deus, isso aqui tá... Esse namorado é chato, essa namorada é chata. Esse marido, você fala, será que eu escolhi direito? A mulher, o marido fala, essa mulher, rapaz, eu não sei o que aconteceu. Ah, vamos trabalhar, maravilha. Eu lembro quando, irmãos, desde novinho eu queria trabalhar. Fui engraxar sapato logo cedo porque eu queria ganhar algum dinheiro. Fui trabalhar na feira, fui vender pastel, fui vender tempero, fui vender roupa, fui fazer qualquer coisa. Para quê? Para ganhar dinheiro. Vontade de trabalhar, produzir, isso é maravilhoso, a Bíblia vai falar sobre isso. Mas chega uma hora que você fala assim, meu Deus, não acaba mais. Então, o Eclesiastes está dizendo assim, olha, a gente não se cansa, os olhos não se cansam de ver. Você vê, mas quer ver mais. Você ouve, mas quer sempre ouvir mais. Ele diz, mas isso cansa, isso esgota. Minha tia, uma serva de Deus, com 93 anos, 92, 93 mais ou menos, quando eu estava conversando com ela, eu falei assim, tia, como é que a senhora está? Ela falou assim, estou bem, filho, mas cansada de viver. Ela não murmurou contra Deus, não reclamou de... Era uma serva de Deus, mas falou, cansada de viver. Eu acho que ela estava entendendo aqui com 93 anos que esse cara aqui tinha razão. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, e o que foi feito fará novamente. Não há nada novo debaixo do céu. Não há nada novo debaixo do céu, viu, irmãos? Nada. O nome das tecnologias mudam, mas os objetivos e os processos que acontecem internamente, desgastante e que autodestruidor, são sempre os mesmos. Haverá algo de que alguém possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois dele. Então ele vai falando de que na vida é como se nada faz sentido. Para que trabalhar tanto? Para que correr tanto? Para que se esforçar tanto? Para que querer tanta coisa? E tudo que a gente quer e o que a gente deseja e que é importante, no fim traz cansaço, traz enfado. E quando você acaba, você diz assim, para que isso? Vaidade, aqui no Eclesiastes, e mesmo no Antigo Testamento quase que todo, o sentido de vaidade é vazio. Não tem a ver com estética, aparência, igual a linguagem que nós usamos normalmente entre nós. Tem a ver com vazio, nuvem, neblina. Então você imagina uma neblina. Hoje uma linguagem bacana seria holográfico. Holográfico. Então você vê alguém, a pessoa com a forma, e você se encanta, e você tem certeza que é verdade, e você está conversando com aquilo, na hora que você põe a mão, você descobre que é nada. Você descobre que é vazio. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, a beleza da vida, da natureza, da criação. A criação é maravilhosa. Nós aprendemos no Salmo semana passada que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, e nós ficamos encantados e vemos Deus em tudo. Em tudo isso nós vemos Deus. O Eclesiastes está dizendo, então, em tudo isso que nós vemos Deus, nós nos encantamos e corremos como se pudéssemos pegar tudo isso. Ele diz, não pode. Não pode. E você se descobre correndo atrás do vento. E o objetivo dele é ajudar eu e você a pensarmos na vida. De verdade, para que eu existo? Para que você existe? Eu casei, tenho uma esposa maravilhosa, 2 filhos maravilhosos, tenho uma casa maravilhosa. Tudo isso maravilhoso, você sabe que tem a ver com vender, né, a ideia. Mas daqui a pouco eu passo. E acabou. E aí?
Não, o importante é o legado que você deixa. Que legado? Passou 2 gerações, a pessoa não vai nem lembrar mais o que eu falei, o que eu ensinei, o que eu deixei. Alguém vai pegar a foto e vai falar, quem é esse cara aqui? Ah, mas vai estar em algum livro, não sei aonde. O Eclesiastes está dizendo, é tudo vaidade, tudo é vazio, tudo é sem sentido. Há sentido em uma criança morrer? Digam. Há sentido numa criança nascer e morrer? Há sentido? Mas parece que há sentido em um velho morrer, não é verdade? Mas você quer ser esse velho? Se você não quer ser esse velho, qual o sentido de viver se nós vamos morrer? O Eclesiastes está nos levando a pensar sobre a vida. A vida, ela é encantadora, mas talvez ela seja encantadora demais, está encantando demais os nossos olhos, a ponto de levar pessoas a usar a linguagem religiosa e viver nesse mundo como se não vivesse nele. E você encontra pessoas quase que meia maluquices por aí. Deixa eu dizer para você, para ser bem prático, de novo, esse dia eu estou conversando com a minha esposa e ela me falando de algumas coisas que vez ou outra ela vê na televisão. Falou, eu estava vendo aqui no final do dia, olha como é que pode um negócio desse? Aí ela me lembrando de alguém que está vendendo um produto, vou lembrar vocês de novo, já falei desse produto, que você põe na porta da sua casa, chama, como é que é o nome mesmo? É Bezuzá. Você põe na porta da sua casa e aquilo ali, irmão, quando você põe, acabou. Não entra demônio, nem doença. O dinheiro que você tem não vai embora, ao contrário, vai entrar mais dinheiro e você vai ficar... Gente, vamos voltar para a terra? Vamos voltar para cá? Faz sentido isso, irmãos? Faz sentido isso? Não, pastor, tem a ver com fé. Não, isso tem a ver com crença. Tem gente que crê em pôr vassoura virada atrás da porta. Tem gente que crê em colocar ferradura atrás da porta. É crença. Fé é outra coisa, uma coisa que não tem a ver comigo e com você. Tem uma coisa que Deus nos deu, colocou dentro de nós e nos fez filhos dele, para nos se reconectar com ele. E isso nos leva na vida, nos faz conduzir na vida. Mas vocês estão percebendo? Faz sentido para vocês, irmãos? Vê se faz sentido, irmãos, alguém pegar uma toalha, secar o suor dele e dar para o outro e falar, passa isso aí na sua cara que você vai ser curado. Faz sentido uma coisa dessa? Não, só entre nós, irmão, ninguém está nos vendo, não, só entre nós. Faz sentido? Não, pastor, e os mistérios de Deus? Para. Quais os mistérios de Deus? Nós nem sabemos nada direito sobre Deus, irmãos. Nosso conhecimento sobre Deus é pequeno. É suficiente para nos fazer apaixonados por Ele. É suficiente para nos fazer nos entregar diante dEle, nos render aos pés dEle. É suficiente para nós dizermos só Ele é Deus, Ele é grande, Ele é extraordinário, Ele é maravilhoso. Mas eu e você não temos muito pouco para falar de quem é Ele. Nós só podemos dizer o que é Ele para nós. O que é Ele na minha vida? Eu posso dizer. E quando eu digo para você o que é Ele na minha vida, não ache que é uma receita, porque Ele não tem padrão. Ele não se encaixa em padrão nenhum. Você percebe isso? Então, quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Olha que interessante. Mas alguém começa a colocar Deus numa caixinha e começa a querer dissecar Deus. E aí ele diz, não, porque na Bíblia diz que se você pegar essa mezuzá e pôr na parede, ou se você pegar um lenço molhado ou uma flor não sei daqui, vai acontecer. Irmãos, são caminhos que vai nos levando para fora da realidade da vida. Nós precisamos estar com o pé no chão. Nossa mente está em Cristo, nosso coração é dele, mas a vida acontece aqui na terra, aqui no chão da terra. A pergunta simples é, se o negócio é tão bom, por que não se faz e dá? Tem que vender. Se vende é porque tem alguém interessado em ganhar alguma coisa. Se o meu lenço cura todo mundo, por que eu não vou e faço um monte de lenço desse, fico pulando, me suando o tempo todo e encho um monte de
pacotinho de caixa de lenço suado e entrego dentro do hospital para todo mundo ser curado. Eu estou exagerando hoje para a gente pensar, irmãos, no que o Eclesiastes está dizendo. Os mistérios de Deus ninguém entende, pastor. É disso que nós estamos falando. Já que ninguém entende os mistérios de Deus, vamos ficar com as coisas aqui da terra? Vamos ficar com o que a gente pode perceber? Deixa eu continuar aqui, eu não vou estender hoje. Versículo 12, ele fala sobre a sabedoria não tem sentido. Então ele diz, versículo 16, fiquei pensando, versículo 16 do capítulo 1, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Então, quando a gente diz assim, olha, você ter sabedoria, isso sim é a solução. Ele está dizendo, olha, eu descobri que isso também é correr atrás do vento. Porque por qual motivo ele estava buscando sabedoria? E ele vai explicar mais adiante, no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Então ele está dizendo, olha, é melhor ser sábio do que ser insensato. Ele não está se contradizendo. Mas em seguida ele diz no versículo 14, o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. O sábio sabe o caminho, o tolo anda tropeçando, mas ele fala, mas no final, os dois morrem igual. E os dois vão morrer de alguma maneira, pode ser de uma doença, de um mal-estar, e isso acontece com todos. Ele está dizendo, qual é a diferença da sabedoria? Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Parece que o Salomão está mal mesmo, né, irmãos? Você fala, meu Deus, está acontecendo com esse irmão, não deve estar indo nos cultos mais. Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre, nos dias futuros. Ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Então ele está dizendo, olha, alguém se dedica à sabedoria, se dedica à compreensão, se dedica à ciência, e conhece, e ensina, e compartilha, e quando ele vai atravessar a rua, o carro vem, pá, bate nele. Ninguém explica por quê. O tolo que não procurou nada disso, não quis saber, vida leva eu, vida deixa me levar, vida leva eu, foi atravessar a rua, o carro passou, pá, bateu, acabou os dois. Qual a diferença entre um e outro? Esse aqui vou ter que trocar agora. Qual a diferença entre um e outro? Ele está dizendo, é isso. Bom, a primeira observação que a gente faz é que a linguagem do Eclesiastes parece de desencanto. E o olhar dele é o olhar, de novo, daquele que está olhando para a vida, para a terra, como as coisas acontecem na terra. Ele começa o seu livro dizendo assim que ele conheceu, ele foi o mais sábio de todos. Então ele, como se ele se tivesse se distanciado da sua sabedoria, ele começou a viver como se não fosse sábio, contudo, tendo atenção a tudo que ele estava fazendo, porque ele queria experimentar o que estava acontecendo na vida. Aí ele vai dizer que, nesse olhar dele, ele percebeu que ele, que era sábio, iria morrer. E o tolo, que nem quis saber de nada, vai morrer do mesmo jeito. E se o importante é viver, no final das contas, ser sábio e ser tolo, nesse sentido, é vaidade, porque no final, todo mundo morre. A minha perspectiva e a sua perspectiva em relação à leitura do Eclesiastes só muda em Cristo Jesus. Paulo fala em Colossenses que em Cristo está depositada
Ele fala que Cristo é a revelação de Deus, o mistério de Deus é Cristo Jesus. E em Cristo Jesus está toda sabedoria de Deus. E aí a minha leitura do Eclesiastes começa a fazer sentido e mudar e me encher de esperança quando eu começo a ler esse Eclesiastes a partir da perspectiva de Cristo. O que é Cristo para mim, o que é Cristo para você nessa vida que é vazia, nessa vida que é nada, nessa vida que é correr atrás do vento. A minha leitura e a sua leitura, a partir da perspectiva de Cristo, muda o nosso olhar para a vida. E aí a minha busca de sabedoria não tem a ver com encontrar alguma coisa boa aqui na vida ou ter alguma recompensa especial na vida. Tem a ver com a minha compreensão de que buscar sabedoria diz respeito ao meu relacionamento com Deus, a minha vida com Ele, a minha comunhão com Ele, é o meu relacionamento com Ele. Eu me relacionar com Ele, por exemplo, me livra de muitas coisas, ok? Então o anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos que o temem e os livra. Nós acreditamos nisso, nós temos testemunhos para dizer do que Deus tem nos livrado, amém, irmãos? Ok, mas a grande diferença é que a minha comunhão com Deus me traz lucidez na vida, a ponto de, na hora que o anjo do Senhor não me livrar, eu não vou culpar Deus e não vou caçar culpados. Eu estou entendendo que é assim a vida. O Senhor me livra, mas tem hora que Ele não vai me livrar. O Senhor me guarda, mas tem hora que Ele não vai me guardar. E se alguém disser para você, não, Ele não te guardou por causa disso ou daquilo, o escritor está dizendo, não vai por esse caminho, não se ponha no lugar de Deus, não queira responder o que nem o sábio soube responder. Na nossa perspectiva de Cristo, nós participamos da vida e nos relacionamos com Deus, e Deus é que dá sentido a mim. Deus é que dá sentido à minha existência. Seja aqui em Bristol, seja na América, seja na Suíça, seja lá em Moçambique, é Deus que dá sentido à minha vida, porque todo o resto é vaidade. Eu vou trabalhar, e eu vou lutar, e eu vou educar meu filho, e eu vou cuidar da minha esposa, e eu vou tentar dar o melhor para eles, mas isso tem a ver com a minha responsabilidade, e eu posso fazer todo o esforço do mundo e ainda assim não conseguir os resultados que eu queria. E alguém que rouba, que não teme a Deus, que mata, vai conseguir esses resultados muito mais rápido. Isso não tem a ver com Deus não estar comigo e estar com Ele, não tem a ver com eu me apegar à justiça dos homens, porque eu já entendi que tudo isso é vazio, é correr atrás do vento. O que traz sentido à minha vida é a minha existência conectada com Deus, que me traz sentido. E aí o meu serviço por causa do meu filho, o meu trabalho por causa da minha esposa, o meu trabalho para trazer bem-estar à minha casa, tem a ver com essa minha compreensão. Eu faço isso para a glória de Deus, eu faço isso porque é a minha gratidão, é o meu reconhecimento de que Deus me deu todas essas coisas. E a hora que isso acabar, acabou. E eu não vou pensar que é macumba, que é demônio, que é alguém com olho gordo, ou é a vida. Mas não tem gente que deseja o seu mal? Tem. E daí? E daí que você está em Cristo. João fala que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado e o maligno não lhe toca. Você quer mais o quê? Não está bom? A Bíblia me ensina que para o diabo me tocar, ele tem que pedir autorização para Deus. Tá? Ó, macumba. Bom, tá bom. Deve servir para quem fez, deve servir para quem ele fez. Para mim, não faz a menor diferença. Alguém preparou armadilha para você no seu trabalho. Ok, talvez esse seja o método dele. E você? Eu estou em paz, porque para mim não faz diferença. Ele não descobriu ainda que ele está correndo atrás do vento. Eu já descobri que eu estou. E eu não jogo o jogo dele. Eu estou em Cristo Jesus. E se ele quiser me guardar e me livrar, ele me livra. Se ele não quiser, está tudo bem.
Eu estou vivendo para o meu relacionamento com Ele. Eu me lembro que eu estava em casa uma vez, de férias, e aí o meu irmão chegou num momento de oração que nós estávamos, e ele falou, ó, Moisés, tem uma pessoa no seu trabalho que está preparando assim, assim, assim. Meu, parecia que ele tinha ido lá no meu trabalho e visto tudo e me falou. E o cara está preparando, ele quer te derrubar, ele quer a sua cabeça. Eu falei, tá bom, obrigado, fiquei feliz, né? Mas tipo assim, e daí, e agora, né? Vamos orar. Aí nós oramos. Bom, tudo já não estava na mão de Deus? Se Deus não me falasse, ia mudar alguma coisa? Por que será que ele me falou? Eu não sei. Eu sei que para mim fez bem, como se ele estivesse fazendo um chameguinho no meu coração, dizendo, Moisés, está vendo? Você está de férias aí, mas eu estou cuidando de você, tá bom? Fica frio aí. Quando eu voltei para a empresa, a cama já estava preparada, mas o Senhor havia dito que ia quebrar esse laço. Quando eu voltei, ao invés de eu ser despedido, ao invés de acontecer tudo o que armaram para mim, aconteceu tudo o contrário. Eu fui promovido, recebi um carro novo, tive aumento do salário. É como se alguma chave tinha acontecido lá dentro e mudou tudo. Aí, claro, eu dei testemunho, glória a Deus, pulei, dei aleluia, mas em algum tempo, alguns anos depois, eu fui mandado embora. Qual que é a bênção? A bênção é que enquanto eu estou passando na vida, eu estou conectado em Deus. E Ele me dá sentido para a vida. Ele me livrou ontem lá, depois Ele deixou eu ir embora aqui. E qual a diferença? Nenhuma. Será que dessa vez alguém preparou a armadilha e deu certo? Para mim não faz a menor diferença. Porque eu já entendi que ele estava correndo atrás do vento com as armadilhas dele. E se não foi isso, tanto faz, porque vem outro. Você está entendendo, irmão? Eu não sei se eu estou sendo claro ou mais confuso ainda. O pregador, ele vai dizer aqui no capítulo 2, a gente vê isso a semana que vem, sobre a busca dele no prazer. Ele busca prazer na vida, através da bebida, através da alegria, através de mulheres, através de trabalho. Ele busca satisfação de todas as maneiras. E isso é o Salomão, que tinha tudo. Certamente na nossa sociedade, irmãos, alguém vai dizer assim, olha, para eu ser feliz eu só queria um carro. Bom, o outro vai dizer, para eu ser feliz eu só precisava de uma casa maior. O outro vai dizer, para eu ser feliz eu só precisava de uma casa, que nem casa eu tenho. O outro vai dizer, olha, para eu ser feliz eu precisava de uma esposa. E alguém vai dizer, de um esposo. E sempre a felicidade está atrelada a alguém, a alguma coisa. Eu lembro de uma frase daquele Buffer, o homem, né? Ele era o homem mais rico na época, né? Isso há uns 6 anos, 7 anos atrás. E alguém disse para ele, mas por que você continua ainda investindo para ganhar mais dinheiro? Você já é o homem mais rico do mundo. Ele diz assim, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Por quê? Porque o olho do homem não cansa de ver. Ele falou isso aqui. O ouvido dele não cansa de querer ouvir. Ele não cansa de querer acumular. E o Salomão está dizendo, isso é vaidade. Então, quando eu digo, olha, para eu ser feliz só falta isso. É uma casa, é um carro, é um pneu novo, é um móvel novo, é uma esposa, é um esposo. Só falta isso, o Salomão está dizendo, não vai por aí. Busque tudo isso, tenha tudo isso, desfrute de tudo isso. Mas não se esqueça, tudo isso é vaidade, é só cansaço, é só enfado. É como se ele estivesse dizendo, olha, se satisfaça em Deus, esteja satisfeito em Cristo Jesus. Paulo fala sobre isso, aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Irmão, você está desempregado, olha o inimigo te roubando. Irmão, por favor, esquece o inimigo um pouquinho. Dá para esquecer o inimigo, o diabo? Aliás, alguém disse para nós esses dias aqui, eu fiquei muito feliz. Falou, puxa, é raro falar do diabo nos nossos cultos, né? Eu nem lembrava disso, a pessoa que me lembrou, é difícil falar do diabo no nosso culto, né? Eu falei, olha, é verdade, agora que você me falou que eu estou pensando nisso. Por que será? Porque nós temos um culto ao único que nos interessa.
ao centro da nossa vida, é em quem nós existimos, é em quem nós nos movemos. Nós só respiramos por causa dele. Nós só somos nele. E enquanto estamos nele, nós vamos trabalhar e vamos estudar, e vamos casar, e vamos ter filhos, e vamos enriquecer, e vamos ajudar o próximo, vamos fazer missão, sabendo que tudo isso é poeira, tudo isso é vaidade, tudo isso é correr atrás do vento. O que traz sentido para a nossa vida é somente Cristo Jesus. Cristo é suficiente para mim. E Ele me ajuda a ter essa consciência. Moisés, você não sabe nada. Não busque... A minha esposa estava me lembrando de novo uma frase que alguém disse para outra pessoa que ela estava aconselhando. Alguém disse assim para outra pessoa, assim. É uma frase assim, como é que é? Como é que é? Se não deu certo é porque não acabou. Você já viu essa frase, mais ou menos isso? Não, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Vocês já viram uma frase dessa? Então me ajuda aí. Ainda é o fim, porque se não deu certo é porque ainda não é o fim. Mas não deu certo. Se não deu certo, porque ainda não é o fim. A frase é boa, eu acho legal, mas não resolve nada. Por quê? Porque não resolve. Vai falar isso para quem está internado agora, lá, morrendo. Calma, ainda não é o fim. Aí amanhã você está no velório com a família e dizendo, calma, ainda não é o fim. Que discurso é esse, irmãos? A vida é dura e é injusta com todos nós. Só tem uma coisa que traz sentido à vida, é Cristo. Porque Ele me reconecta a Deus e nós conseguimos lidar com tudo isso sem ficar louco e sem negar a realidade da vida e as nossas responsabilidades e aquilo que nós temos que fazer. E orar é para crente, orar é coisa de doido mesmo. Nós oramos. E quando Deus responde? Sempre. E nem sempre é com a resposta que eu queria. Por quê? Não sei. E o que eu faço para Ele responder do jeito que eu quero? Também não sei. Eu só sei que nós oramos. E na resposta dele há paz na nossa alma, a segurança, aquela coisa gostosa de que o Senhor está comigo. Mas está dando tudo errado, mas Ele está comigo. Eu sinto que Ele está comigo. E se esvazia a teologia da prosperidade. E se esvazia essas teologias que tem agora, a teologia do coach. Nós vamos ficar só com o evangelho, é melhor, é mais saudável para nós. Eu quero orar com você, amém? Cristo é suficiente para a minha vida. Você pode sentir isso na sua vida? Cristo é suficiente para mim. Cuidado, irmão, fizeram macumba. Irmão, deixa. O que fizeram contra mim não é assunto meu, é assunto de quem fez. Eu estou em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo Jesus. Estou seguro em Cristo Jesus. Vamos orar? Eu quero orar com você e eu quero te incentivar. Leia o livro de Eclesiastes aí essa semana. Uma sentada que você dá, você lê. É rápido, 12 capítulos só. Nós estamos estudando também às terças-feiras, o livro de Eclesiastes, às terças-feiras, às 20 horas, no Abrindo as Escrituras. Se você quiser, entra lá no Zoom e nós vamos estudar junto. Eu quero orar com você. Vamos orar, irmãos? Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor. Você está feliz com Jesus, né? É para você sair daqui esse domingo cheio da alegria do Senhor, mas com os pés no chão, sabendo que eu e você lidamos com a vida como ela é aqui, lidando com dor, com sol, com alegria, com tristeza. Vamos lá para a praia, vamos em nome de Jesus. Vai, mas vai sozinho, não inventa o nome de Jesus. Pode ir, vai para onde você quiser, mas não inventa não. Nós temos muita responsabilidade. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, que é luz e que nos instrui o caminho. Obrigado por sua palavra, que nos alerta que o Senhor nos chamou para a vida
e que na vida nós desfrutamos dela intensamente. Mas o que nos traz sentido, a intensidade dessa vida é o Senhor, que nos traz alegria no choro, que nos traz alegria na perda, que nos traz paz na guerra, que nos traz conforto no distanciamento, que faz milagres em nossa vida que nós não entendemos e que às vezes não nos responde como nós queremos. Senhor, obrigado porque o Senhor dá sentido à nossa vida quando temos e quando não temos, quando há abundância e quando há falta. Obrigado porque o Senhor dá sentido à nossa vida e nós não precisamos de nenhum penduricalho, nenhum amuleto para nos proteger. Estamos guardados em Ti. E o Senhor nos conduz nessa vida que não conhecemos, nessa vida que não sabemos. Senhor, nós Te louvamos, pois a Sua palavra, sim, é luz para nós e nos ensina o caminho, no caminho dessa vida que é vaidade, que é correr atrás do vento. Mas enquanto corremos porque precisamos, nos sentimos seguros, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por Sua palavra, que nos esclarece e nos dá segurança. Nós Te louvamos por isso agradecidos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe.